Boa tarde, que prazer ter sua companhia nesse último dia aí, mês de agosto, terminando, amanhã é setembro e você continua ligada com a gente. Hoje nós continuamos no nosso tema da semana, estamos falando sobre tecnologia. Vamos falar um pouquinho sobre os diferentes comportamentos em decorrência dessa tecnologia. Os distúrbios, gente, já tem até nome como nomofobia, você já ouviu falar? É aquela fissura, aquela fobia de não ficar longe do telefone celular. Tem pessoas que sentem verdadeiro pânico, desesperadas, quando se separam do seu smartphone. Você é uma delas? Fique com a gente, tem uma entrevista super bacana. Outro assunto que nós vamos abordar hoje é a chamada geração Y, também conhecida como a geração do milênio ou geração da internet. Eles vivenciam cada vez mais muitos avanços tecnológicos. Mas a gente começa dando as boas-vindas para Edenice Fraga, Tenente Coronel. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Um prazer tê-la aqui. Maria Paula, o prazer é todo meu. E agradecer não apenas a você, mas o público que prestigia a parte da literatura, que é o motivo pelo qual hoje eu estou aqui, né? Inclusive para enfatizarmos a nossa Academia de Letras. Verdade, essa questão da literatura sempre fez parte, esse envolvimento com literatura sempre fez parte da sua vida. Conta um pouquinho pra gente. Exatamente, a paixão pelas letras já vem da infância. E depois associei à profissão militar, onde já na década de 90 tive o prazer de escrever peças teatrais e educativas. E agora, a partir de 2012, fazendo parte da Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa Catarina, que a gente pôde estar decolando ainda mais nessa área. Edenice, você é a primeira e única mulher, até agora, a fazer parte da Academia de Letras Militares Estaduais. Uma conquista muito bacana, né? Exatamente. Ser imortal de uma academia é uma responsabilidade muito grande. Nós tivemos, eu posso dizer assim, com muito carinho, muita atenção, o convite do nosso Coronel Roberto Rodrigues Menezes, um estudioso, um poeta, que nos ensina muito e que pôde, que hoje é o nosso presidente, e que pôde estar assim, nos colocando nesse nível acadêmico que nos encontramos hoje. Recém-lançado Pássaro Sublime, vamos falar um pouquinho da sua obra. É a primeira que você lançou individual sua? Individual é a primeira, já estamos com um projeto e escrevendo nas madrugadas já um novo trabalho, mas esse é um livro que eu quis abranger um grande público. Eu quis abranger desde o PhD, a senhorinha mais simples, lá da comunidade, lá do interior, sei lá de onde você possa se imaginar. É um desafio grande, Denise, fazer com essa amplitude. Exatamente. Algo maior. Que possa abranger as crianças, que possa abranger o adolescente também. Por que isso? Porque assim como a música vai onde o povo está, a leitura vai onde o povo está. Eu penso que nós temos que democratizar ainda mais. Nós temos, hoje o tema é essa questão da tecnologia, mas acho que muito antes da tecnologia tem que ter a leitura. E essa leitura, ela abrange vários temas. Eu não poderia deixar de abranger a questão étnica, né, onde eu falo da história do escravo no Brasil. Eu não poderia deixar de falar de amor, de falar de dor, de falar de infância, e muito menos deixar de falar do nosso escritor desterrense, que é o nosso Cruz e Souza. Inclusive, por causa dele, eu coloco o nome Pássaro Sublime, porque eu penso que a fala de Cruz e Souza é muito sublime. Então, aí inicia com homenagem a ele, Cruz e Souza, o poeta sublime, e na sequência, um outro poema que eu fiz como se ele estivesse falando à sua esposa Gavita, que também marcou a história. Então nós devemos, eu penso que enquanto catarinenses, enquanto desterrenses que somos, fortalecer ainda mais a história desse grande escritor que na sua época, para a sua época, estava muito à frente e que não teve a valorização devida, principalmente por ser negro, por ser escravo. E, infelizmente, isso ocorreu, ele nasceu em 1861, e hoje ainda, em 2016, nós vemos ainda situações que não deveríamos mais estar vendo em relação ao preconceito racial. Então é uma forma de eu, enquanto Edenice Fraga, enquanto mulher, enquanto negra também, enfatizar e valorizar esse grande escritor.
Tá certo, fazer seu papel, imortalizá-lo ainda mais, né? Exatamente. E quando você fala, Edenice, dessa sua preocupação em fazer também poesias, pensamentos que cheguem para as crianças, que cheguem para os jovens, né, para os adolescentes, você sempre foi envolvida na sua vida na Polícia Militar, você sempre teve esse envolvimento em projetos voltados para esse público? Eu tive, posso dizer, a bênção divina, né, de poder partilhar muito com o público infanto-juvenil, até porque eu era conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Além da minha formação, eu sou especialista na área de criança e adolescente em situação de risco, em gestão de segurança pública também, e fiz muitas atividades. E hoje, inclusive, com esse livro, é claro, como eu faço várias atividades ainda, uma delas que eu valorizo muito é esse trabalho de ir nas comunidades para estar não só levando o meu livro, mas estar levando outras palavras de outros autores também, para que a gente possa estar motivando outros escritores. Que troca boa que acontece aí, né? Muito, é maravilhoso, até porque assim, ó, Maria Paula, eu sou aqui de Florianópolis, eu nasci numa comunidade simples, né, que há muito tempo atrás, então eu nasci no Morro do Mocotó, no centro de Florianópolis. De lá nasci, fui para a agronômica e fui galgando a minha vida à frente. Não só na carreira, mas em vários outros temas. E isso teve muito a ver com aquilo que eu li lá atrás. Sabe? Isso me fortaleceu muito. Além da fé que tem em Deus. O poder da leitura, né? Isso, o poder do conhecimento mesmo. Exato. O conhecimento transforma. Isso eu tenho que estar fazendo, senão não valeria a pena escrever. Tá ok, adorei conhecer você, adorei trazer um pouco da sua história para o nosso público. Gostaria que você encerrasse a entrevista recitando algum poema, alguma parte, algum trecho, sim. Ou bom, declamando. Não é que eu esteja falando com Cruz e Souza do outro lado. Vamos lá, ela é ótima para falar. Então, assim, o poema é Cruz e Souza, o poeta sublime. Imaginar que a gente quer ressurgir esse poeta maravilhoso. Acorda, poeta, sei que longe dormes, e neste céu de nuvens tão disformes, a minha vista daqui não te alcança. Acorda altivo, ao som das trombetas, pois eu te digo com todas as letras, poeta não dorme, não morre, apenas descansa. Acorda, poeta, me diz teus sonetos, e teus tercetos e quartetos mostraram a tua alma magistral. Foste filho de escravo alforriado, por seres negro, foste injustiçado e zombado pelo preconceito racial. Acorda, poeta, sei que foi dura a tua luta. Viveste em uma sociedade bruta que não aceitava um negro com saber. Foste o herói que com as letras se armava para lutar contra o mal que encarnava aqueles que açoitavam o igual ser. Vejo do céu descer luzente vulto, és Cruz e Souza, pois sei que escuto as belas rimas do teu poema etéreo. Nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir as portas dos mistérios. Surgiste como uma estrela cadente, voltaste logo e tão rapidamente a pátria sublime que por ti urge. Mas hoje sei que no céu ainda escreves, pois li nas nuvens em teus versos breves, e das cinzas do poeta uma estrela surge. Maravilhosa. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Estou à disposição. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Gente, vamos entrar no nosso tema da semana agora, que estamos falando aí de tecnologia. E uma das questões da tecnologia que são super relevantes é quando essa tecnologia vira vício. Então a gente convidou o psiquiatra Marcelo Reinhard para estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Marcelo. Um prazer entrevistá-lo. Tudo bem? Tudo bem. Agradeço o convite e a oportunidade de estar podendo estar aqui para ajudar, quem sabe, algumas famílias, né? Dando algumas dicas e falando um pouco sobre a tecnologia. Isso é verdade, porque tem muitos pais hoje com os cabelos em pé, com dor de cabeça aí com essa questão. O que eu faço, né, para limitar o uso de smartphone, de videogame, a própria televisão, que hoje está super inteligente também, dá para passear por diversos aplicativos, canais, enfim, uma infinidade de coisas. O que dizer para esses pais, em primeiro momento? Tem uma receita pronta, doutor Marcelo? Então, nós conversávamos antes, né, da entrevista, efetivamente, que infelizmente não é uma receita pronta. Teríamos que examinar cada situação. Claro que tem algumas dicas que são um tanto básicas. Limitar a tecnologia é muito importante, ter uma firmeza
em relação ao manejo com seus filhos, porque eu vim de uma geração em que não se tinha tanto diálogo, era muito até rígida a forma de tratar os filhos. Só que a geração atual foi se perdendo muito essa firmeza, e hoje em dia as crianças, infelizmente, elas escolhem os canais de todo momento, elas escolhem quanto tempo vão ficar na tecnologia. Nós sabemos que a tecnologia ela é muito importante, ela faz parte da vida, não há como negar, não há como não precisar, inclusive, da tecnologia. Ainda mais essa geração que nasceu nessa era da tecnologia. Nós costumamos dizer que o celular é quase que um apêndice, né? Ele vem preso. É uma extensão. É uma extensão do braço. É uma extensão. Só que bem usado, claro que vai conseguir trazer muitos benefícios, mas o uso, principalmente inadequado, exagerado, ele pode trazer malefícios. Você é especialista no tratamento de crianças e adolescentes. Sim. Quem que chega no seu consultório com esse alerta, achando que é um problema? São os pais? Os próprios jovens já estão antenados com isso ou não? A maioria das situações são os pais que trazem a queixa, tá? Do quanto os filhos estão usando demais a tecnologia. É claro que quando se conversa, em particular, principalmente com a criança, com o adolescente, que eu acho que isso é uma prática que eu, como especialista, preciso fazer, alguns já conseguem admitir. Realmente eu estou usando demais, realmente eu estou deixando de brincar com o meu amigo, não vou mais no shopping com a minha turma, não jogo mais o meu futebol, sei lá, o meu basquete com os amigos. Alguns já conseguem admitir, alguns até usam o termo assim, eu acho que eu estou viciado, né, doutor? Porque eles já têm uma sensação de que estão usando demais o jogo está prendendo eles. Um primeiro sinal, um primeiro alerta é quando esse jovem, aí estamos falando também de adulto, né, que tem casos de adultos também que já estão nesse vício, quando deixam de fazer outras coisas da vida em função de ficar em casa ou de ficar ligado demais, conectado demais. A gente costuma dizer que nós estamos na era da comunicação, mas a comunicação que está acontecendo, muitas vezes ela é parcial, que se fala. Porque quando eu mando uma mensagem para uma outra pessoa, tem a interpretação dela. E muitas vezes falta o quê? O cara a cara, o tete a tete, né? Então, olhar no olho. Eu senti, interpretar que sentimento tu estás me passando quando tu me falaste determinada frase. E ali no celular, muitas vezes, é a minha interpretação. Eu já verifiquei, né, com amigos ou mesmo pacientes, situações em que a pessoa me diz, olha só o que o fulano me escreveu. Ele escreveu de tal jeito. E a gente vai ler a mensagem, eu não consigo identificar aquele sentimento que foi identificado pela pessoa, né? Quantas conclusões erradas que se tiram. E eu já vi muitas brigas acontecerem por causa de uma frase que não foi mal interpretada, né? E se tá olho no olho, tem chance de dizer não entendi, ou como você falou, ver as reações que estão envolvidas também na comunicação. Falando em vício, tecnologia, quando vira vício, a gente pode comparar esse vício a outros vícios existentes? O mecanismo é o mesmo, doutor Marcelo? Uma comparação interessante que acontece muito com o vício em drogas, né? É quando está se usando então mais do que deveria. Vamos considerar, claro, uma droga, por exemplo, como o álcool. É mais fácil de comparar, porque tem outras que qualquer uso poderia ser muito prejudicial. Mas vamos colocar o álcool, que uma dose baixa poderia ser considerado, em determinadas situações, um uso adequado. Então a pessoa começa a querer usar cada vez mais, em horários que não é o adequado, mente para poder utilizar. Eu estou dizendo da droga, mas já se interpreta o eletrônico, né? Tecnologia também. Acaba atrapalhando o seu dia a dia, pode atrapalhar o trabalho, ou, no caso de criança e adolescência, a escola, passa a não fazer os exercícios, ou começa a ter pouca atenção, inclusive, para fazer essas atividades, porque fica esperando se vai receber uma mensagem a todo momento, porque fica online, mesmo se o celular estiver descansando em cima da mesa. Ele está esperando que alguma coisa ocorra. Muitas pessoas acabam tendo insônia, por exemplo, porque ou vão desligar o celular muito em cima da hora de dormir, então não conseguem desligar o cérebro, né? A gente costuma dizer que não consegue ficar offline em algum momento, ou então porque uma outra situação muito comum é eu perguntar para os pais, que horas vai dormir? Vai dormir às 10. Não, a hora que deita é às 10, mas vai dormir mesmo às 10? Leva o celular para cama. Porque leva para cama, né?
E mal acorda, já pega o celular. No cinema eu já vi, assim, bastante gente, né, o filme passando, um olho no filme e o outro olho no celular. Estão ali, ligados. Então é uma geração em que tem, o que a gente chama de geração multitarefas, né? Muitas coisas ao mesmo tempo, mas às vezes não consegue prestar atenção efetivamente a uma, duas que está fazendo. E a forma de combater isso, de minimizar isso, né? Além de procurar um especialista, começa por aí, na sua opinião? Admitir, como tem jovens que chegam, doutor, acho que eu já estou meio viciado mesmo, admitir e de que forma que eu posso estar me policiando mais no dia a dia? Eu acho que assim, até eu faço parte de um grupo que chama Grupo de Estudos sobre Adições Tecnológicas, que é um grupo lá de Porto Alegre. Eu brinco que eu sou virtual no grupo, eu sou o único estrangeiro, né, no grupo. E nós estudamos muito sobre tecnologia. Uma dica bem interessante para os pais é o site dependenciadetecnologia.org, que é desse grupo que eu faço parte. Tem muitas dicas legais. O nome já é ótimo, dependenciadetecnologia.org. Mas tem muitas dicas interessantes. Mas uma das principais em relação, por exemplo, a jogos, né? Os pais poderem verificar se é apropriado para a idade. Participar um pouco, não exatamente jogar com o filho, mas ficar do lado e vendo como é que ele está jogando o jogo. É um jogo violento demais, é um jogo que de repente é assustador para aquela criança, depende mesmo para o adolescente. Quanto tempo ele está ficando no jogo? Ele está usando a tecnologia para estudar, para aprender? Porque tem muitos jogos educativos. De que forma isso está refletindo no comportamento dele? Isso os pais podem observar. Perfeito. Ele está mudando muito o comportamento porque está jogando demais ou tem outra coisa? Muitas vezes, perguntar para o filho o que está acontecendo, se o filho está com um comportamento alterado, pode ser uma briga na escola, não precisa ser exatamente tecnologia, né? Tá, gostei, doutor Marcelo, muito obrigada. Obrigado, a gente falou durante a entrevista mais focada no comportamento de jovens, mas adultos também devem ter se identificado. É só fazer um teste, né, doutor Marcelo? Experimenta alguém esquecer o smartphone em casa. E aí? O que fazer? Complicado. Aí parece assim que faltou, como você falou, parece que está assim, sem roupa, sem bolsa. Sem chão, né? A maioria acaba voltando, inclusive, para casa para buscar, né? Fica sem a carteira, mas não fica sem o celular. Bem assim, bem assim. Quero saber se você é da época do videocassete. Assistia muito filme no videocassete? Sou da época do videocassete. Meu filho tem 5 anos, o Caio, e ele não acredita que existia alguma fita que tu colocava. É difícil até de explicar, né, doutor Marcelo? Eu costumo dizer que eu sou da época que eu dizia assim, olha, o celular não vai pegar. Se eu tivesse apostado, eu tinha perdido. Celular não vai tá com os dias contados. Obrigada pela sua presença. Fique aqui com a gente que eu vou mostrar uma informação bem interessante sobre o videocassete. Aí a gente pensa assim, em tempos de Netflix, em tempos de transmissões por vídeo streaming. Quem ainda lembra do videocassete? A companhia japonesa Funai Electric, última fabricante do equipamento no mundo, encerrou a produção esse ano, gente, no fim de julho. É o fim da fabricação do videocassete. A empresa produziu videocassetes desde 1983. No pico, a produção chegou a colocar no mercado 15 milhões de unidades por ano. Mas as vendas encolheram e não chegaram a 750 mil unidades no ano passado. Por causa da falta de demanda e de peças, a empresa decidiu então encerrar a produção, marcando o fim de uma tecnologia que durante as décadas de 80, de 90, era praticamente a única opção para o consumo de vídeos domésticos. Mas, claro, ainda existe um nicho entre colecionadores de filmes antigos que não foram relançados em outras mídias. Aí são os saudosistas que ainda mantêm o videocassete em casa. A seguir, tecnologia ajudando animais. Tem até aparelhos ortodônticos para cachorros. Não perca, até já. 1h32 agora, estamos de volta. Os avanços tecnológicos hoje, além de facilitar a nossa vida em inúmeros aspectos, também contribuem para aumentar a saúde e o bem-estar dos animais de estimação. Projetos buscam melhorar a vida dos bichinhos utilizando justamente a tecnologia e também um toque de criatividade. Como exemplo, nós separamos para você um peixe de Missouri, nos Estados Unidos, que depois de perder um olho por catarata, teve um postiço implantado feito de vidro. Nos Estados Unidos também, um filhote de cachorro da raça Golden Retriever estava convivendo com um problema dentário
que o impedia de fechar a boca, causando danos à sua saúde e dificultando sua alimentação. O seu dono, que é dentista, decidiu colocar um aparelho dentário por pouco tempo apenas para corrigir o problema e deu certo, gente. Outra tecnologia é uma coleira inteligente criada por uma empresa australiana. Ela tem luzes LED que deixam o animal visível no escuro. Tem sensor de temperatura, tem monitor de localização e até uma rede social para descobrir onde estão os outros cães na vizinhança. As informações coletadas pela coleira são mostradas em tempo real em um aplicativo e o dono é alertado caso o animal saia de uma área determinada, evitando fugas. Quanta coisa a gente vê realmente que o futuro chegou. Agora a gente entra no assunto da geração Y. Vamos entender o que é a geração Y. E tem uma outra chegando, que é a geração Z. Quem são as nossas convidadas? Vera Marques, um prazer tê-la aqui, professora da UDESC. E a Laira Marques, que é bolsista da UDESC. Bem-vindas. Prazer estar aqui também. Geração Y a gente já associa com a geração internet, a geração da internet, a geração Y um pouquinho mais, de forma mais abrangente. Vai entrar a votação. A produção está me avisando aqui, gente, que nós temos que fazer uma pausa para a Band Nacional, que vai entrar a votação do processo da Dilma Rousseff. Fique então agora com a nossa programação nacional.